Para quem não me conhece, meu nome é Antônio, sou pastor das igrejas do bairro Goiânia e Emaús, igrejas da IPU. Sou membro do movimento negro evangélico, da liderança aqui de Minas, da coordenação, né, porque a gente não tem líder, a gente tem coordenador, juntamente com o Rafa lá de Lavras. Eu e o Rafa, a gente tentando fazer esse movimento, retomar tempos que fez com que a gente se movimentasse bem, mas a pandemia veio e deu uma atrapalhada nesse processo. Estamos retomando com essas orações dos irmãos, né? Vou pegar um pouquinho do meu sermão, prometo ser breve para dizer para vocês um pouco do movimento negro evangélico, que é um coletivo que atua em grande parte do país agora, com mais incidência no Rio e São Paulo, mas que queremos que Minas também tenha sua representatividade, né? Tratando da questão do preconceito e do racismo que ainda impera na nossa sociedade, impera com uma força enorme e também dentro das nossas igrejas. E no último dia 13 de maio, o Movimento Negro Evangélico, ele lançou um manifesto que tem o título desse cartaz aqui: 388 anos de escravidão e a igreja com isso. Ao final do meu sermão, que eu vou fazer até um pouco mais breve exatamente, vou fazer uma leitura de grande parte desse manifesto, que é exatamente um chamamento de conscientização de toda a igreja brasileira, de toda a sociedade brasileira com relação à questão do racismo e do preconceito, que ainda impera, que está aí, pungente, em todos os lugares que a gente passa. Essa fala providencial do Jorge com relação ao Mateus já é uma vitória para todos nós, mas temos muito que avançar na nossa sociedade. E dentro das igrejas esse avanço ainda tem sido muito pequeno, tem sido muito precário. Então é necessário que a gente possa se unir cada vez mais, falar disso dentro das igrejas, reiterar essa fala dentro das igrejas. Para isso eu vou convidar os irmãos a, juntamente comigo, refletirem num texto que se encontra em Tiago, no capítulo 2, Epístola de Tiago, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 1. Tiago 2, a partir do verso 1. Diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com um anel de ouro nos dedos, com trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar-lhes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disser: tu se assenta aqui, em lugar de honra. E disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornardes juiz de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros no reino em que prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezam o pobre. Não sois os ricos que vos não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que te arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que vos foi invocado? Se vós, contudo, observardes a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e fazei o bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sede arguido pela lei dos transgressores, porque qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto,
se torna culpado de todos. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida e providência. Amém e amém. Quero dizer que é muito bom estar aqui nesse domingo, principalmente por um motivo que eu havia esquecido, que era exatamente a ordenação da nossa estimada e querida pastora Maria Luísa Rickert, aqui nessa comunidade. E não é que eu estava aqui mesmo, né? Tem que trazer um negócio que eu estou ficando velho, então vai acontecendo. As coisas viram história, aí você se lembra, mas eu estava lá. Eu falo assim, gente, eu estou ficando velho, realmente. E Maria Luísa é uma pessoa especialíssima, porque ela me trouxe, através das instruções do seu caderno, do PIEC, e aí quem não sabe o que é PIEC, né? Pode não se lembrar, era um projeto que a IPU promoveu há muito tempo para a educação cristã. E ela fez um caderno, um extrato de um caderno do PIEC para falar sobre sexualidade. Gente, eu estou dizendo isso há mais de 20 anos. E que eu tenho ele guardadinho lá, que precisa até ser republicado. Que já abria nossos olhos diante de tantos desafios que nós teríamos com relação às questões de gênero, às tratativas que temos hoje, até abordando de maneira clara e bem fácil de entender o quanto dentro de uma igreja evangélica era complicado falar sobre sexualidade. Maria Luísa, uma mulher maravilhosa, que esteve à frente desse tempo, né? Pensando nisso já naquela época, e que ainda faz parte do nosso projeto, né? Ainda faz publicações na IPU, né? Do caderno para voltar à educação cristã. Mas hoje eu gostaria de falar desse tema, que é um tema que acaba sendo um pouco presunçoso para alguns, mas que está na pauta do dia: racismo e intolerância racial. E quem pegou um pouquinho da escola dominical, chegou no finalzinho, deve ter me ouvido dizer de maneira bem veemente que racismo e preconceito é pecado. Não dá para pormenorizar, não dá para ser vamos dizer assim, condescendente com esse tipo de coisa. Por quê? Porque muitas das comunidades de fé, muitas igrejas que ainda ignoram essa atitude ou a presença do racismo estrutural na nossa sociedade, continuam perpetuando esse racismo. Perpetuando como? Não fazendo uma leitura crítica do texto de Tiago que acabamos de fazer. O texto de Tiago, ele começa enaltecendo que cada um de nós, todos nós, devemos honrar a Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. A centralidade do texto e da ação da igreja cristã está nas boas novas de Cristo Jesus. Para isso não resta a menor dúvida. E essas boas novas de Jesus Cristo, elas não tinham um direcionamento próprio, ela não era para um determinado grupo. Diferente daquele povo de Israel que não entendeu a mensagem, que até estudamos na escola dominical do apóstolo João, em que Jesus Cristo veio para libertar e tornar todo aquele que era cativo livre do pecado, livre da maldade do pecado. Quando aqueles que ouviram Jesus se disseram: não, mas nós não somos escravos, nós estamos livres disso, nós não somos em nenhum momento agentes da propagação da ausência de liberdade de um do outro. E aí Jesus Cristo fala: meus irmãos, se o Filho verdadeiramente não nos libertar, vocês não serão livres. O que a ótica de Jesus Cristo traz para os nossos dias a dias é que muitas das comunidades que nós, através do movimento negro evangélico, tentamos alcançar com palestras, com encontros e tudo mais, negam que elas sejam racistas. Recentemente o pastor Rafael, lá na comunidade batista, que é membro do movimento negro evangélico em São Paulo,
ele foi ter um encontro com os nossos irmãos anglicanos para falar sobre o pedido de perdão com relação à intolerância e ao racismo. E ele disse que quando ele ficou na sala, esperando o atendimento da liderança da igreja anglicana, ele olhou assim os quadros que estavam assim na parede, né, dos vários moderadores, das várias lideranças da igreja anglicana. E ele se sentiu acuado por uma série de fantasmas de pessoas brancas olhando, tipo assim, o que esse preto veio fazer aqui? Pois eu vou dizer para vocês, quando eu estive na sede da EPO agora, mais ou menos uns 3 meses, para tratar também de alguns assuntos ligados à moderação, não é que eu me lembrei disso, que você entra na sede da EPO, assim, você vê aqueles quadros assim, né, das pessoas, daqueles moderadores e tal, diferente dos anglicanos, não é uma crítica aos nossos irmãos anglicanos, história é história, nós tivemos algumas lideranças do sexo feminino e algumas lideranças negras. Opa, que bom, né? Mas fica parecendo que a gente estava fazendo isso só para cumprir cota, né? E não é isso que a gente quer. Na verdade, quando nós falamos de racismo, preconceito e intolerância, e aí não há como negar que as mulheres da nossa sociedade ainda não têm o devido valor, que os nossos irmãos LGBTQIA+ também não são valorizados, que toda a nossa sociedade ainda é extremamente paternalista e machista, não dá para negar que temos um caminho enorme para seguir. Quando nós lemos a carta de Tiago, em muitos momentos nós ainda fazemos aquilo que aquelas lideranças daquela época faziam. Deixamos os primeiros lugares, os lugares melhores, os lugares de destaque da nossa sociedade para aqueles que têm mais recursos financeiros, para aqueles que são de família. Em Minas Gerais tem muito isso, né? De que família você é? Ah, não, então senta aqui, você é da família tal, você tem o seu espaço, né? A gente ainda é meio provinciano nesse sentido, né? De perguntar de que família você é. E às vezes não é que aparece um preto petulante que quer quebrar essas lógicas e que às vezes se coloca como um desafio até para o entendimento da igreja. E essa igreja que nasce advindo de uma migração, de um processo de evangelismo de missão americano extremamente racista, cresce no Brasil, se desenvolve aqui, ainda dando os melhores lugares, deixando que sejam ocupados os melhores bancos pelos donos da casa grande, e ainda reservando para os negros a senzala, reservando para os negros um lugar de segunda classe, empregos de segunda classe, cargos de segunda classe. E quando eu vejo uma notícia como essa do Mateus, aí eu solto foguete, porque eu me lembro muito bem o que foi para os meus pais o fato de eu ter conseguido passar nessa mesma PUC como graduando na área de administração. E é interessante relembrar um pouco dessa questão do que veio no passado. Por quê? Porque nós, de tradição negra, temos o hábito de sempre falar da nossa ancestralidade, de buscar nos nossos ancestrais o lugar que a gente vai ocupar na sociedade. Diferente desses povos que fazem acepção de pessoas denunciados por Tiago, tradicionalmente nós negros, quando assumimos um espaço de destaque,
nós temos que realmente nos vangloriar. E aqui, nessa comunidade, eu já fiz essa reflexão antes, e aí faço só para relembrar. Vocês têm aqui um pastor que é filho de uma mulher escrava. A minha mãe, que foi criada em Monte Nova, que fugiu para Belo Horizonte, e que lá na fazenda em que ela morava, ela era aquela menina negra que sofria os abusos que os pais não podiam fazer para as crianças brancas. E minha mãe cresceu com esse trauma, e esse trauma trouxe danos psicológicos para ela durante muitos anos. E onde é que ela encontrou alívio e tratamento? Aqui na segunda igreja, no Serviço Especial Dorcas. Todas as vezes que eu venho aqui, eu trago esse testemunho para dizer o quanto pode ser duro nesse país você nascer negro, você ser negro, você ser uma pessoa que não se enquadra no padrão que a sociedade deseja. Por isso, o movimento negro evangélico, ele lança esse manifesto para que mais e mais pessoas não venham a ser vitimizadas, como a minha mãe foi, para não passar pelas dificuldades que eu passei, para que possam ter o sucesso que o Mateus está tendo, para que a gente possa honrar, independente de quem seja, as palavras de Cristo Jesus, que não faz acepção de pessoas, que não faz distinção de quem seja, que trabalha dentro de um padrão de unidade, igualdade e principalmente de amor para todos. E eu gostaria de, antes de encerrar, até porque é um pedido do movimento, de fazer a leitura do manifesto, mas pedir uma gentileza de todos vocês. Quem recebeu, quem é que pegou um folhetinho? Vocês receberam um folheto. Atrás desse folheto tem um QR Code. Tem? Aqueles que puderem acessar o QR Code, não precisa ser agora, mas pode ser em casa, mais, possam ler com mais calma esse manifesto, que vocês apoiem esse manifesto, que vocês possam estar ali inscritos também como pessoas que entendem a necessidade da igreja se manter à frente de algo tão triste, tão lamentável, e se distanciar dos tempos em que negros, mulheres, as minorias, aqueles que vivem nas periferias, aqueles que não eram contemplados. A nossa igreja tem que ser uma igreja para todos. A nossa igreja tem que ser uma igreja que acolhe a todos de maneira indistinta. Por isso, esse manifesto emitido pelo movimento negro evangélico se faz tão importante. A nós, pessoas antirracistas evangélicas, através desse documento, fazemos um apelo público à igreja protestante evangélica desse país. Há 136 anos, o povo negro no Brasil recebeu um documento oficial de abandono do Estado brasileiro, depois de 388 anos de sistema escravocrata. Os poderosos decidiram abolir a escravidão sem nenhum tipo de reparação para o povo que gerou a riqueza de um dos países mais ricos da atualidade. Mais de 130 anos depois da abolição da escravatura, alguns silêncios permanecem. Apesar dos esforços de estudiosos dedicados a compreender esse período, ainda existe uma demanda historiográfica e informacional que contribui para a manutenção de narrativas únicas, que omitem em muito as vozes dos silenciados e violentados, que foram a base para a consolidação dessas instituições no Brasil. Entendemos que a escravidão colonial foi um dos maiores crimes da história da humanidade. Por isso precisamos dizer urgente, reconhecer a escravidão como crime humanitário, incentivar a preservação e resgate da memória da história das comunidades e pessoas negras que foram apagadas, responsabilizar as instituições que lucraram e se beneficiaram
do sistema escravocrata, defendendo a reparação de povos escravizados como um direito fundamental para conseguirmos construir um país mais justo, igualitário e que tenha um compromisso radical com a justiça social. Através desse manifesto, afirmamos que a luta contra o legado da escravidão não é somente responsabilidade do povo negro ou indígena, mas sim de todo o país. É um dever ético reconhecer que o debate da escravidão precisa ser de cunho civilizatório. Estamos literalmente discutindo que tipo de nação queremos ser e se todo o sofrimento causado ao povo negro durante séculos continuará sem respostas, ou se iremos assumir um compromisso com o povo de tocarmos em uma ferida ainda aberta que se chama escravidão. Nós reconhecemos que o debate sobre a memória e a verdade para a reparação já tem sido levantado desde a conferência da ONU em Durban, em 2001, onde se estabeleceu a importância das políticas e práticas para a ampliação do acesso à memória como um passo crucial para alcançarmos políticas de reparação. Importante dizer que pastores, redes, coletivos negros evangélicos já lançaram manifestos que cobram das igrejas uma posição sobre a escravidão. Em 2003, tivemos um manifesto do Fórum de Lideranças Negras Evangélicas. Em 2008, tivemos o manifesto do Perdão dos 120 anos da abolição inacabada e as igrejas históricas. Em 2020, tivemos o manifesto de negros e negras evangélicos. Em 2022, tivemos o movimento negro protestante brasileiro. Todos esses documentos foram elaborados por pessoas negras evangélicas, em sua maioria lideranças pastorais e teológicas, que de alguma maneira alertam a igreja brasileira sobre um pecado em que ela historicamente contribuiu e muitas vezes ficou em silêncio. Nós insistimos de maneira repetida no amor. Acreditamos firmemente que somente o caráter revolucionário do amor pode dar espaço para uma realidade de justiça plena para todas as pessoas. E nesse contexto, fazemos um apelo público às igrejas históricas. Primeiro, um pedido de perdão oficial ao povo negro brasileiro. Segundo, solicitamos que atuem no sentido de reescrever a história da igreja, não só facilitando o acesso aos registros e documentos oficiais das instituições que já estavam no Brasil naquele período, mas trabalhando para que se estabeleça a verdade. Portanto, reiteramos, irmãos e irmãs, liberem e facilitem o acesso aos seus arquivos. Queremos entender melhor qual era a relação das igrejas históricas com a escravidão. E esse pedido não vai como forma de retaliação, mas sim para que tenhamos em memória e não venhamos a cometer esses erros no futuro. Que assim seja e